Olá, tudo bem? Me responde uma coisa. Você já viveu algum momento em que de repente você sente uma palpitação, o coração dispara, você fica assim meio ofegante e aí você começa a suar frio e vem um medo meio estranho que você não sabe do que, mas dá uma sensação assim de que você vai morrer a qualquer momento. Você já viveu isso? Se você já viveu, saiba que você teve uma crise de ansiedade e que essa crise de ansiedade é muito comum nos dias atuais. Mas calma, vamos falar um pouquinho sobre isso para saber como que a gente pode lidar com isso. Saber como é que a gente faz para melhorar um pouquinho todos esses sintomas ou até mesmo acabar com eles. Falar faz bem, alivia a alma e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Nairlene Brasil, eu sou psicóloga, sou pós-graduada em psicologia clínica e gestalt terapia. Eu atuo como psicoterapeuta na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Eu também sou formada em teologia bíblica pelo IBADIG, que é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. E vamos juntas falar sobre esse assunto tão atual e tão importante hoje em dia. Sobre a ansiedade. Antes de começar a falar sobre ansiedade, nós precisamos definir o que é ansiedade. Essas definições são importantes hoje em dia porque algumas palavras caíram no senso comum e acabaram perdendo o seu sentido real. Por exemplo, quando uma pessoa está muito triste, alguém chega para ela e fala assim: "Tá deprimida?" Na verdade, a pessoa está muito triste. Depressão é uma outra coisa. É uma doença grave que precisa de tratamento sério. Então, com a ansiedade é a mesma coisa. Quando alguém está um pouquinho mais agitado, né, está um pouquinho mais tenso, as pessoas falam assim: "Ih, tá ansiosa, toma um calmantezinho, toma um Rivotril", que está na moda, né, Rivotril, né, toma um pouquinho de um calmante, toma uma aguinha com açúcar, né, mas na verdade a ansiedade ela é também um problema quando ela é exagerada. Na verdade, a ansiedade é um sintoma, uma sensação, uma emoção comum em qualquer ser humano. Qualquer pessoa tem ansiedade. E algumas vezes ela fica um pouquinho exagerada. E quando ela fica um pouquinho exagerada, ela descamba numa crise de ansiedade. E às vezes essa crise de ansiedade, quando ela é bem repetida ou duradoura, ela pode se transformar no transtorno de ansiedade. A gente vai ver essa diferençazinha, o que é um e o que é outro. Mas por enquanto, vamos definir, afinal de contas, o que é ansiedade. A origem da palavra ansiedade vem do latim, anxietas. Essa palavra significa angústia e também dá origem ao verbo anguere, também o verbete do latim, que significa apertar, estreitar, estrangular. Isso faz todo sentido. Já percebeu que quando alguém diz que está ansiosa, não é raro que ela descreva o que sente, colocando a mão em torno do pescoço ou no peito, como se o estivesse comprimindo? A ansiedade dá mesmo a sensação de estrangulamento, e muitas pessoas relatam, quando em crise, falta de ar. A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior. É o sentimento de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. É um sentimento generalizado e sem foco, como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. Bom, como nós podemos perceber pela definição, a ansiedade ela sempre se refere a um futuro, a uma expectativa. Em geral, as nossas expectativas sempre nos direcionam para um futuro que é catastrófico. A gente chama isso em psicologia de expectativa catastrófica. Isso é um gerador de ansiedade e um gerador de pensamentos autossabotadores também. Por exemplo, quando você está para fazer uma prova, para um concurso público, e aí você estuda bastante, mas alguma coisa fala para você assim: não vou conseguir passar, não vai dar certo, isso não é para mim. Esses são pensamentos sabotadores, geradores de ansiedade também. Mas
A pergunta que não quer calar é: a ansiedade sempre é uma coisa ruim? Ou existe uma ansiedade boa? A resposta é sim. A ansiedade, ela é um sentimento que te prepara para um futuro, mas tem horas que essa ansiedade se refere a um futuro que é bom. Em geral, um futuro que você planejou, que você sabe bem o que vai acontecer, né? Que você sabe como vai acontecer, aonde vai acontecer. Por exemplo, quando você está esperando uma festa, uma festa de arromba, e aí vai acontecer nesse fim de semana. E aí você fica ansiosa para chegar a esse dia. Mas veja, é uma ansiedade boa, porque você vai para uma festa que você esperou, que você planejou, que você comprou um vestido, né, fez um cabelo, fez unhas, e você tem essa ansiedadezinha de chegar logo para esse futuro que é um futuro bom. A ansiedade má é uma ansiedade que te leva sempre a um futuro que você não planejou, um futuro que você nem sabe se vai acontecer ou não, mas o nosso pensamento sempre vai para o lado ruim. Sempre diz que é alguma coisa que vai acontecer e que é ruim. E aí isso pode gerar uma ansiedade ruim, que pode levar a alguns sintomas, e esses sintomas, em geral, eles duram de 15 a 20 minutos até a gente achar uma coisa diferente para fazer, escutar uma música, ler um livro, e ele vai embora. Algumas vezes, esses sintomas duram um pouco mais, né, e ficam incomodando durante mais tempo. Nesse caso, a gente diz que há uma crise de ansiedade, né? Você fica tensa, nervosa e com falta de ar, aí já passa por uma crise. E se essas crises se prolongam por mais de uma semana, isso pode levar a um transtorno de ansiedade. Bom, de fato, quais são esses sintomas? Que sintomas a gente tem em relação à ansiedade? Como eles aparecem? Vamos ver? Antes, porém, de falarmos sobre os sintomas, vamos definir duas coisas importantes: medo e ansiedade. Qual é a diferença entre um e outro? Vamos ver? O medo é uma emoção engatilhada por algo bem específico, real e imediato. A ansiedade é engatilhada por algo mais diluído, pela probabilidade do perigo e não por algo real, imediato. Por exemplo, o medo aparece quando você dá de cara com o urso faminto. O medo te prepara para lutar ou correr. É uma situação real e imediata. A ansiedade aparece quando você se encontra em um lugar onde há probabilidade de aparecer um urso faminto. Ou seja, o organismo fica alerta o tempo todo por algo que pode ocorrer ou não. Feita essa distinção, agora vamos falar especificamente dos sintomas de ansiedade. Vamos falar de dois sintomas fundamentais: os sintomas físicos e os sintomas mentais ou emocionais. Os sintomas físicos são palpitação, tremores, suor frio, tensão muscular, sensação de aperto no peito, falta de ar, respiração ofegante, dificuldade de engolir. Já os sintomas mentais são medo e preocupação excessivos, irritabilidade, formigamento, desânimo, desinteresse e alterações do sono. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de transtorno de ansiedade. O DSM-5, que é o Manual de Classificação de Doenças Mentais, na versão 5, ele coloca os tipos de transtorno de ansiedade como sendo vários. Mas aqui nós vamos falar de três principais. O primeiro deles a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, ele se caracteriza por uma preocupação e uma expectativa constante e excessiva, que pode muitas vezes paralisar a pessoa nas suas atividades rotineiras, nas suas atividades do dia a dia. A principal diferença entre a crise de ansiedade e o TAG é justamente a duração dos sintomas. Na crise, acontece mais pontual, é como se fosse mais aguda, ou seja, você tem uma crise de ansiedade e depois isso passa, você vai ter crise de ansiedade só daqui a algum tempo, alguns meses. O TAG não.
você entra em crise de ansiedade e esses sintomas têm uma duração maior. Em geral, a pessoa sente esses sintomas diariamente por mais de uma semana. Quando isso acontece, nós dizemos que ela está com um transtorno de ansiedade generalizado. Mas tanto a crise quanto o transtorno de ansiedade generalizada são coisas que nós precisamos tratar e nós precisamos avaliar muito bem e dar tratamento para tirar esse incômodo que algumas pessoas sentem, que realmente é muito chato. Agora vamos ver um outro tipo de transtorno de ansiedade que é muito comum hoje em dia, a síndrome do pânico. A síndrome do pânico caracteriza-se por ataques agudos e recorrentes de ansiedade com sintomas de falta de ar, taquicardia, sudorese, sensação de desmaio ou vertigem e sensação de morte iminente. Na síndrome do pânico, os sintomas costumam aparecer do nada. A pessoa começa a ter uma sensação de que ela vai morrer a qualquer momento. E isso é desesperador. Esses sintomas, eles têm uma duração de mais ou menos de 1 a 2 horas, dependendo da pessoa. E a pessoa tem a sensação, por exemplo, de estar tendo um ataque cardíaco. E todas essas sensações acontecem e de forma que paralisa a pessoa. A pessoa fica com medo de sair na rua, de ter esse ataque, de morrer, de ter um ataque cardíaco. Então, a síndrome do pânico é uma coisa muito, muito ruim, porque causa essa paralisação nas pessoas. Vamos ver um outro tipo de transtorno de ansiedade. Ele chama-se fobia. A fobia é bem conhecida de muita gente. Vamos dar uma olhadinha nela. As fobias caracterizam-se por um medo descontrolado a um foco bem específico. É quase sempre um medo injustificável. Em geral, são fobias animais, como cachorros, aranhas, etc. Ou também pode ser a pessoas, a altura, a lugares fechados e outras. As causas da fobia não são muito bem definidas. Algumas vezes elas vêm do nada. Outras vezes ela vem de traumas que as pessoas sofrem e que causam esse tipo de fobia. Os sintomas são bem semelhantes a qualquer crise ou transtorno de ansiedade e podem também, algumas vezes, interferir na vida diária da pessoa, paralisar, dependendo do tipo de fobia que a pessoa apresentar. As fobias, elas não são especificamente uma doença, mas seus sintomas também exigem cuidados médicos e psicoterapia. Agora que nós vimos um pouquinho sobre a ansiedade, os tipos de ansiedade, de transtorno de ansiedade, vamos saber um pouquinho por que as mulheres são mais ansiosas do que os homens. A princípio, essa pergunta parece um pouco óbvia, né? Nós mulheres temos toda uma questão hormonal que envolve as nossas características também, né? Todos os nossos hormônios mexem demais com a gente, muito mais do que nos homens. Nós sentimos a força desses hormônios com mais intensidade e isso causa também ansiedade. Outro fator que causa muita ansiedade na mulher é o estresse. O estresse da seguinte forma: a mulher ela é mais propensa a ficar ruminando seus problemas, ela é mais preocupada com as coisas, mais agitada em resolver ou ficar mais calada com as coisas do que os homens. Há também uma questão social. Antigamente, os homens que eram os destemidos, os que iam para a guerra, os que iam para o mercado de trabalho, a mulher ficava mais dentro de casa. Mas com a liberdade da mulher, com a libertação da mulher de todos esses estigmas, nós também fomos à guerra, nós somos militares agora, nós também vamos trabalhar fora, vamos enfrentar o mercado de trabalho. E esse estresse, essa questão social, causa um estresse que mexe muito com a gente. Quer dizer, como se não bastasse as questões hormonais, as questões de estresse, nós temos também as questões sociais. Fora isso, a mulher ela é de longe mais sensível do que o homem, principalmente mais sensível às coisas que acontecem no mundo. As coisas que estão no mundo nos tocam de uma maneira diferente, mais incisiva, vamos dizer assim. Nós somos mais emotivas, nós somos mais
sensível a muita coisa, aos homens, aos filhos, à casa, ao trabalho. Ora, com tudo isso, como não sermos ansiosas, né? A boa notícia disso tudo é que a ansiedade tem tratamento. Não tem cura, porque a ansiedade é uma sensação, é uma emoção comum, normal a qualquer ser humano. Então não se fala em uma cura para a ansiedade, mas nós podemos falar sim numa cura ou num controle para o tratamento, para o transtorno de ansiedade generalizada e os outros tipos de transtorno, como a síndrome do pânico, fobia e tantos outros que tem por aí. Mas existe um tratamento, existe um alívio, um alento. Vamos ver? Tratamentos: psicoterapia. Trabalha os pensamentos sabotadores e a percepção aguçada de um futuro catastrófico, trazendo a pessoa de volta para o presente e ajudando ela a planejar o futuro. Psiquiatra. Quando o transtorno de ansiedade acontece, é também necessária a visita ao psiquiatra. Sendo médico, esse profissional poderá indicar o melhor remédio para cada caso. Alimentação saudável e exercícios físicos. Exercícios cerebrais. Trabalhar a mente, ocupá-la com alguma atividade, ajuda a manter o foco no presente e a planejar o futuro, organizando o caos de pensamento. A sensação de organização dá segurança e alívio da ansiedade. Meditação. Já foi provado cientificamente que a meditação é bastante útil para o relaxamento da tensão, dentre outros benefícios. No caso da ansiedade, ela pode ajudar com um efeito parecido com os dos ansiolíticos. E para nós, mulheres cristãs, o que nos é dito sobre a ansiedade na Bíblia? A Bíblia fala sobre ansiedade. Para ver como é que esse negócio de ansiedade é antigo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus 6, 25, 31. Nesse texto do Sermão do Monte, Jesus nos diz sobre a ansiedade e como vencê-la. Isso significa que a ansiedade é algo bem antigo e conhecido de Jesus, tanto que nos exorta a dominá-la tanto em ações como em pensamentos através dele e do nosso Deus. Quando Jesus Cristo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele está nos dizendo assim, calma, você tem um Deus, você tem um Pai que sabe todas as coisas e que está no controle de tudo na tua vida. Portanto, não fica ansioso não. O que você vai ganhar com essa ansiedade? Isso pode parecer muito simples, né? É fácil para as pessoas falarem, calma, tranquila, né? Quando na verdade nós estamos com todos aqueles sintomas que deixam a gente desesperado. Mas é mais uma forma de tratamento, saber que Deus está no controle e de que Ele sabe tudo que nós necessitamos, de que Ele sabe como agir de todas as maneiras, em todos os momentos. Isso é muito importante. Então, dentre todo aquele tratamento que a gente já viu, né, de psicoterapia, de exercícios e tudo mais, coloca também como tratamento uma oração. Saiba que a oração é a forma mais poderosa de meditação. Quando você ora, você está focada em Deus, em conversar com Deus. E a paz de Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, vai tomar conta de você, com certeza. Se a ansiedade é algo antigo e não uma prerrogativa dos tempos modernos, podemos inferir que 1. Vem da tendência do ser humano de tentar controlar tudo à sua volta. 2. Vem da tendência a tentar resolver problemas que ainda estão no futuro, que provavelmente nunca serão realidade. E 3. Mas principalmente vem da nossa tendência de olhar apenas as circunstâncias e não para Deus. Além disso, procure ajuda. Não se sinta envergonhada por sentir ansiedade. Não fique envergonhada com isso. Não é algo que a gente possa dizer que é falta de fé ou falta de confiança. Ansiedade é um problema, é uma doença e tem tratamento. Então procura ajuda. Procura ajuda profissional, não tenha vergonha de falar. Se for o caso, converse com pessoas que você confia bastante. Falar faz bem, deságua, alivia a alma. E é importante fazer esse tipo de ação.
que vai te ajudar bastante. Outra coisa que você pode fazer, e a gente viu aí no tratamento, né? Procura alguma coisa que te distraia a atenção. Porque a ansiedade, ela está muito ligada a pensamentos automáticos que ficam martelando a nossa cabeça o tempo todo. Então, se você procurar alguma coisa que vá te distrair a atenção, esses pensamentos automaticamente vão embora. Então, vai escutar uma música, vai ler um livro, vai colorir, vai mexer em alguma coisa, fazer jardinagem, vassouroterapia, né? Qualquer coisa que distraia a tua atenção desses pensamentos provocadores de ansiedade. Sentiu que está ansiosa? Pare um pouco. Respire profunda e lentamente. Solte o ar pela boca. Faça isso algumas vezes. Faça uma oração. Vai passar. A ansiedade é um problema de saúde física e emocional que tem tratamento. Então, procura ajuda de profissionais, procura ajuda de Deus, não se aparte de Deus, que tudo isso passa, com certeza passa. Mas se você sentir que está num momento muito difícil, você precisa de ajuda, não deixa de procurar ajuda não. Porque realmente a ansiedade, esses sintomas são muito ruins de sentir, incomodam, prejudicam, paralisam. Então, por que não buscar ajuda profissional? Por que não procurar por alguém que pode te ajudar? E é claro, Deus acima de tudo. Se você tem alguma dúvida, vou deixar os meus contatos, me procura, eu posso esclarecer alguma coisa, pergunte, tire suas dúvidas, isso também é bastante importante. Tem algumas pessoas que procuram ficar caladas, que ficam caladas, sente tudo e ficam caladas. Isso vira uma bola de neve. Então, se você procurar saber, procurar responder às suas dúvidas, você vai se sentir mais calma, vai conseguir controlar isso melhor, porque você vai saber que você não é a única, você não está sozinha, que todo mundo sente ansiedade. Então, procure ajuda, procure contatos, procure falar com alguém da sua confiança. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu vou deixar aqui os meus contatos e aí você me procura e a gente bate um papinho, tá bom? Tchau, foi muito bom estar com vocês. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todas. Beijo!